Quando a gente pensa no santo, é bem importante a gente buscar a história do santo. É bem importante a gente buscar por que São Bartolomeu está no sincretismo, né, com o Xumaré. Hoje a gente não tem oportunidade de falar muito sobre isso, mas a gente vai falar alguma coisa. E quando você busca a história, é muito mais que simplesmente o secretismo, as irradiações, a influência. Só que um é um, outro é outro. Cada um teve uma missão, cada um teve um trabalho, cada um teve uma trajetória nessa esfera terrestre, são divindade. Para a gente, o orixá é uma grande divindade que nos eleva ao Criador, ao orixá maior, Olorum, né? Mas todos os santos caminham para essa evolução. Então, alguns dizem, mas o orixá é uma entidade que não viveu em terra, é uma divindade. Sim, a gente também acredita isso. Mas quando você fala de São Jorge, você está falando da energia assim de Ogum. Quando você fala, de repente, de Santo Antônio, também está falando de Ogum, né? E aí a gente podia falar de qualidades de orixás, a gente podia falar de vibrações diferentes, de valores, mas são vibrações, ensinamentos que é o mesmo caminho. São Bartolomeu, a história dele é linda, muito próxima de Oxumaré, o porquê desse sincretismo a São Bartolomeu. E hoje é dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu. Faz seu pedido, você acredita? Você confia, você crê no amparo? Você crê? Então coloca com todo o teu coração, com toda a devoção aquilo que você está precisando. Mas eu te sugiro, peça alegria na tua vida, pede sem radiação, peça brilho naquilo que você está executando, naquilo que você está fazendo. Olá, boa noite a todos, boa noite, Pai Elias. Espero que todos estejam bem. Hoje recheado das cores do arco-íris, com todos os ensinamentos de Oxumaré. É um orixá que não é tão famoso quanto os demais, mas obviamente tem sua grande importância por tudo que significa. A minha introdução hoje tem a ver um pouquinho com a história. Então, o Oxumaré era filho de Nanã e ela era a senhora dos pântanos. Ele era dono de uma beleza, assim, extraordinária. Ele tinha muitos poderes. E ele se transformou realmente num grande babalaô e que ele curava as pessoas. Ele tinha esse dom, né? E ele trabalhou com muito afinco e por isso ele se tornou muito rico. Ele tinha um talento muito grande, ele era muito benevolente e ele ganhou, por isso, o dom de se transformar numa cobra com asas. Mas, né, diz a lenda que ele se tornou muito arrogante, orgulhoso e prepotente. E por isso, Olodumaré resolveu castigá-lo e cortou-lhe as asas. Então ele foi obrigado a rastejar. A gente tem o símbolo aí do Xumaré de uma cobra. E ele então nasceu, né, tão lindo, tão belo, tinha o dom de voar. Aí foi obrigado a se rastejar pela terra. E essa é a introduçãozinha aí do nosso orixá de hoje. E que vocês curtam aí a nossa lenda. Vamos lá? E a lenda de hoje é: Oxumaré fica rico e respeitado. Oxumaré era um babalaô que atendia o rei de Ifé. Porém, não era um homem de muita fama e não tinha riquezas e nem poder. Sentia-se humilhado e como humilhado vivera seu pai, conhecido pelo nome de Senhor do Chale Colorido. Oxumaré estava triste e foi consultar então um adivinho. Ele o ensinou o ritual para tornar-se rico e poderoso. Deveria oferecer uma faca de bronze e 4 pombos, bem como oferecer búzios e em boa quantidade. Oxumaré, obediente, pôs-se a fazer a oferenda. Mas, nessa mesma hora, o rei mandou chamá-lo. Oxumaré recusou-se a atender à ordem, dizendo que iria depois de terminada a cerimônia. E o rei ficou enfurecido com aquela ousadia e deixou de pagar uma dívida a Oxumaré. Quando Oxumaré retornou à sua casa,
recebeu um chamado de Olokun, a rainha de um país vizinho, que necessitava de sua sabedoria para curar o seu filho. Ifá foi consultado então por Oxumaré, que fez as oferendas necessárias e curou o seu filho de Olokun. Em gratidão, ela ofereceu-lhe riquezas, cavalos e um lindo pano azul. Retornando à casa com um inestimável tesouro, Oxumaré foi saudar o rei, que muito se admirou ver a opulência do Babalaô antes que era tão pobre. Quis saber de onde eram aqueles presentes recebidos. Oxumaré contou da cura do filho de Olokun. O rei, que tinha uma rivalidade nata com quem quer que fosse, não queria ficar abaixo de Olokun. Então, ofereceu a Oxumaré uma roupa vermelha muito preciosa e outros tantos e tantos presentes. E foi assim que Oxumaré tornou-se rico e respeitado. E essa foi nossa lenda de hoje. Das nossas lendas a gente pode tirar várias sabedorias, né? Cada um a gente pode pegar várias partinhas e trabalhar em cima delas. As lendas trazem pra gente, muitas vezes, né? Principalmente as lendas dos orixás, elas trazem situações nossas, cotidianas da humanidade, pra gente refletir sobre elas, né? Então a gente reflete sobre a inveja, né? O querer ser mais que o outro, ou em situações que a gente, ora estamos humilhados e ora somos enaltecidos. E a gente vai vendo muito esse ciclo da nossa vida nessas lendas. Então, é legal a gente parar para pensar o que faz sentido para a gente nesse momento. Qual é a lição que a gente pode levar e o que a gente precisa ver também que a gente pode melhorar na nossa própria vida. Será que hoje eu tô me sentindo humilhado? Calma, daqui a pouco a gente vai subir. Oh, nossa, eu tô me sentindo tão poderoso e cheio de coisas. Pode ser que amanhã eu esteja para baixo. Então, a gente entender as sabedorias dessa dança da vida. Às vezes a gente se depara em vícios, em coisas do nosso cotidiano, manias, tudo aquilo que é destrutivo, né? Que não nos agrega, vamos dizer assim. A gente deve pedir ao Xumaré a libertação de tudo isso, o poder de transformar. De repente parece impossível para você ajudar na cura de um irmão, de um filho, de uma mãe, né? Quantas vezes a gente quer ajudar uma pessoa e é fato que todas essas situações aí que nos leva à autodestruição. A gente fala muito em dependência e as pessoas pensam logo em dependências químicas, mas o álcool que está abertamente na casa, nos carrinhos, na compra do supermercado, né? O pai, a mãe leva para dentro de casa, o cigarrinho que todo mundo fuma na frente da criança, o quanto, e que legalmente pela lei é permitido, o quanto é destrutivo, o quanto isso destrói, né, a humanidade, o quanto isso prejudica a humanidade. Quando a gente fala em vícios, a gente tem muito ainda o preconceito de lembrar daquele irmão viciado na droga, aquela irmã dependente químico, que hoje a gente está cheio por todos os lugares onde você passa, né, na comunidade, na sociedade, você encontra alguém nessa situação precisando de ajuda, precisando desse amparo. Mas a gente reza tanto, as religiões, as igrejas, haja visto o quanto a gente se transformou, o quanto a gente progrediu, o quanto a gente evoluiu em várias áreas, e tanta gente sofrendo dessas dependências, sofrendo nessas aflições. É preciso que a gente entenda que toda situação na nossa esfera não é para o lamaçal, para a destruição, para a autodestruição, porque o mundo vai acabar, como algumas pessoas pregam, e é preciso você aceitar Jesus para você ser salvo. A religião não te salva, pessoas não te salvam, o sacerdote não te salva, o pai de santo não te salva, o pastor não te salva. O que vai te regenerar é a sua transformação. Quando nós cremos no orixá, nós cremos uma divindade que trabalha na energia da terra. Por isso que eu acho lindo e eu amo tanto a Umbanda, porque quando você fala de Oxumaré, você está numa cachoeira, você está no reino de Oxumaré. Você avista um arco-íris, você está vendo o reino de Oxumaré, um ponto de força de Oxumaré. Você avista uma arquitetura que lembra uma serpente, você está vendo ali a figura de Oxumaré.
todos esses elementos é para o nosso crescimento. Mesmo a tal dita droga que está na sociedade, que a gente não tem que fazer parte e concordar, e não é só um baseadinho por alegria, e hoje é cada vez mais comum, se você não faz parte da rodinha, você é o careta do grupo, você é o ignorante, você é o... né? E aí várias coisinhas que é dito. Mas tudo isso faz parte de um progresso, sim, não pense ao contrário. Isso não é para uma destruição do planeta. São todas as medicinas que, quando em equilíbrio, só cura o ser humano. Hoje já é provado cientificamente que todas essas medicinas, todas essas substâncias, elas estão na esfera da Terra para a elevação dos seres. Mas aí vem a ganância, vem o poder, vem a ambição, o domínio, né? Vem todo o tráfico, toda a autodestruição, a vontade de poder. E quando a gente cultua o Xumaré, não é para ter mais dinheiro no bolso, não é para ter mais fortuna, não é para ter mais ouro, mais poder, é para você se elevar. Porque o que sustenta uma família é toda a harmonia, é toda a base espiritual, é todo o crescimento. Mas o Xumaré pode nos ajudar sim a se libertar desses vícios, a se libertar de tudo aquilo que é uma dependência. Então, se você conhece alguém ou se você precisa se libertar de qualquer situação desse tipo, peça ao Xumaré, faça uma oração, faça uma oferenda, né, para o Xumaré, coloca flores, na sua casa você não pode colocar oferenda, coloca flores nessa intenção. Toda terça-feira é a irradiação dele junto com algum. Então você tem um filho que é um dependente químico, você tem uma irmã, faça uma novena durante 9 terças-feiras, coloca a flor para o Xumaré, pedindo a libertação dessa pessoa. Você acredita? Se você acredita, já é um passo a caminhada. Quando nós desejamos, nós já caminhamos metade do caminho. O importante é a gente desejar. Nesses tempos de friozinho aqui em São Paulo, é uma preguiça danada para acordar cedo, sair da cama, mas aí você lembra das responsabilidades e quando você deseja, você já saiu da cama e já está na caminhada. É preciso caminhar no nosso dia a dia.